Boa noite, graça e paz. Que maravilha, né? Mais um dia de aprendizado, de ensinamento, de instruções com o livro de Provérbios. Eu sei que você já leu o capítulo 5, hoje é nosso quinto dia, né? O capítulo 5 de Provérbios. O que nós vamos extrair hoje do capítulo 5, né? E eu quero muito o feedback de vocês, porque vamos compartilhar, né, o ensinamento. Eu quero também ser acrescentada com o que vocês têm aprendido, né, com aquilo que vocês têm extraído para a gente incentivar um outro e colocar em prática. O capítulo 5 de Provérbios, ele é um capítulo muito direcionado ao homem, né? Mas nós também temos muitas coisas para poder extrair. E logo no início, uma coisa assim, muito interessante, que o livro de Provérbios, ele chama muito a nossa atenção para buscar a sabedoria. E como nós temos aprendido, a verdadeira sabedoria é a palavra de Deus, aquilo que ele já deixou escrito para nós. E logo no início aqui, os dois primeiros versículos do capítulo 5 de Provérbios, diz assim, na versão A Mensagem, eu vou ler aqui para você. Fala assim: preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente tudo sobre o meu ensinamento. Assim você terá bom senso e conhecimento e ficará longe de confusão. Olha aqui, né, que chamada que a gente inicia hoje no capítulo 5 de Provérbios. É tipo assim, ele é tão cuidadoso que o tempo todo ele está chamando a nossa atenção para não largar a mão da sabedoria, dessa palavra, né, que nos instrui, que nos ensina como viver. E aí eu achei bem interessante que ele fala assim: se você ouvir atentamente, se você e ouvir atentamente é para praticar. Eu acredito assim, Eugênia, você tem que praticar, porque não basta você apenas ouvir, você, né, ouve, mas não pratica, não adianta nada. Aí ele fala: fixe bem, preste bastante atenção naquilo que você tem aprendido de mim, aquilo que eu tenho lhe ensinado com a minha palavra, né? Para que você evite confusão, para que você não caia em confusão. Isso é logo os conselhos iniciais do capítulo 5. E aí, continuando no versículo 12, eu achei bem interessante. Por que que ele fala isso, né? Que ele reforça tanto para a gente não largar a mão dessa sabedoria, para a gente, que nele diz assim, ouvir atentamente os ensinamentos, né? E para que a gente possa ficar longe de confusão, ter bom senso e conhecimento. Porque logo no 12, no versículo, ele fala assim: para que você não chegue no final da sua vida cheio de arrependimentos. Então, por que é que nós temos que buscar essa sabedoria? Por que é que nós devemos, né, se achegar aos ensinamentos da palavra de Deus? Para que não chegue ao final da nossa vida cheio de arrependimentos. Eu não quero, né? E eu tenho certeza que você também não quer chegar, né, no final da sua vida com arrependimentos. Aí ele continua falando assim, cheio de arrependimento, dizendo: oh, porque eu não fiz o que me disseram. Olha que coisa interessante, né? Oh, meu Deus, por que que eu não fiz? Por que que eu não ouvi os conselhos, né, daquelas pessoas que me ensinaram? Ele fala assim: porque eu rejeitei quando me repreenderam. Eu não sei você, mas eu tinha pavor de repreensão. Mas glória a Deus por essa palavra, que ela vai tratando a gente, né? Na medida que a gente vai deixando, ela vai tratando. E ele fala assim: fique ligada, minha filha, para que você não chegue no final da sua vida cheia de arrependimento, dizendo: oh meu Deus, por que que eu não ouvi os conselhos que me deram? Por que que eu não aceitei, né, as repreensões? E ele fala assim: por que eu não ouvi os meus mestres, né, os meus líderes, aquelas pessoas que têm mais conhecimento? E não levei a sério,
né, os meus mestres. Olha que interessante. Então ele falou assim: filha, fica ligada, atenta os teus ouvidos para a minha palavra. Para quê? Para você praticar. Para que você não chegue no final da vida com arrependimento, né? Dizendo, oh meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas se você atentar, se você meditar, se você refletir, deixar essa palavra entrar no seu coração, para que você possa viver segundo os princípios que eu tenho instruído você, eu sei que você vai chegar no final da sua vida, né? Cheia de alegria, né? E louvando ao Senhor por tudo que você tem conquistado. E aí ele tá aqui, né, chamando a minha atenção para que eu foque os meus olhos, os meus ouvidos em tudo aquilo que ele tem me ensinado com relação à palavra do Senhor. E aí eu achei interessante porque no versículo 23 ele fala assim, ó, muito sério isso: a morte é a recompensa da vida insensata. Não é sério isso? A morte é a recompensa de uma vida insensata. Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. Então ele está falando, filha, cuidado com as tuas decisões impensadas, precipitadas. Fica atenta, não faça nada sem você ouvir a minha voz, para você fugir de decisões que mais na frente você vai se arrepender. E eu achei fantástico, assim, como Provérbios, né, ensina e vem chamando a nossa atenção para a palavra. Porque a palavra de Deus é o norte, é a bússola, né, que guia os nossos passos aqui na terra. A gente sabe que Deus é um Deus de princípios. E Ele nos instrui a viver de acordo com os princípios dEle. E eu amo Provérbios justamente por isso, porque Ele sempre nos instrui, chamando a nossa atenção, busca minha sabedoria, busca me conhecer mais, né? Para que você tenha uma vida de êxito aqui na Terra. Então, mesmo que Provérbios, o capítulo 5, seja muito direcionado, né? E é muito bom para o homem, o jovem, né? Que está começando, para umas instruções assim, muito práticas, né? Mas assim, nós também podemos, qualquer pessoa pode pegar esses ensinamentos e ficar atento para praticar, né? Não ficar tomando decisão impensadas para que no final dos nossos dias a gente venha se arrepender de algumas decisões que a gente fez. Então, assim, eu fiz as minhas anotações aqui, né? Me alertando mesmo para ficar ligada, para deixar os meus ouvidos atentos às instruções do Pai, né? Isso é muito bom, e eu tô amando esse processo e tenho aprendido, e é interessante, né? Todo dia, a cada dia que você lê, eu tenho certeza, se você ler esse mesmo capítulo, amanhã você já vai ter outras instruções acrescentadas. Amém? Então, vamos viver na prática dessa palavra e usufruir o melhor dessa terra. Amém? Declaro sobre a sua vida e a minha vida a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração. E amanhã nós estamos aqui aprendendo com o capítulo 6 de Provérbios. Boa noite.